aqui só de corpo presente, não é essa situação. É necessidade. Viemos aqui para receber as energias salutares, pelo passe ou pelas vibrações que a espiritualidade está trabalhando com cada um de nós aqui, tá? E o momento da palestra é um momento de apoio espiritual que estamos dando. Estamos preparando o ambiente e preparando cada indivíduo para o recebimento de energias, tá? E para isso nós temos que ficar conectado, né? Senão nós vamos estar ali pensando lá em casa, né? A máquina de lavar batendo lá em casa sozinha, né? Fazendo barulho para os vizinhos, né? Vem para cá, né? Sem contar os que deixam a panela cozinhando. Não é pouquinho, é rapidinho. Mas a nossa conversa hoje aqui nos foi proposta, né? É uma mensagem que está no livro Fonte Viva, tá? Da série Fonte Viva, é o primeiro deles. Depois tem os outros livros que eu compõe, né? Que são mensagens diretamente de Emmanuel. Emmanuel comentou 1.400 versículos de um Novo Testamento e alguns do Antigo Testamento, tá? Do Antigo bem pouco, mas a maior parte é do Novo Testamento. Alguns deles duplicados na série. No Fonte Viva deve ter, ele comenta às vezes o mesmo versículo 2, 3 vezes, no Caminho, Verdade e Vida também, e faltou um, Vinha de Luz. Também tem, que ele também faz os comentários de outros livros, certo? Mas de acordo com a sequência metodológica dele. Tudo na doutrina espírita, todos os ensinamentos da doutrina espírita, até a gente fala assim, se fosse hoje, Kardec já era professor, doutor, porque o que ele fez com a doutrina espírita é uma tese de doutorado, é ou não é? A gente fala muito lá, quando fala lá na UFS, quem tiver uma oportunidade, quintas-feiras, às 18 horas, às 18h30, nós temos lá no Centro Ecumênico da UFSC um trabalho, um grupo de estudo espírita, tá? E terminando o grupo de estudo espírita tem o coral. Aí quem gosta de cantar, fica lá para cantar. Lá no Centro Ecumênico, entrou na UFSC, tem aquele prédiozinho ali no meio das árvores, ali, é ali, tá? Todas as quintas-feiras, 18h30. Nós estamos lá, nós e uma equipe grande lá, para conversarmos sobre a doutrina espírita. E na mesma quinta-feira, às 3 horas da tarde, lá no HU. Lá na capelania do HU, também um grupo espírita lá, trabalhando, faz a visitação, né? E depois tem a palestra lá dentro. Renova-te sempre, capítulo mensagem 141 do livro Fonte Viva. Ele começa com o versículo que Paulo nos deixa. Ainda que nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova. Ainda que o nosso corpo, homem exterior, se corrompa, o interior contudo se renova. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Só que tem o seguinte, não é a segunda, na verdade é a terceira. A primeira não apareceu, existiu uma primeira, tá? Paulo ia muito a Corinto. Por que a Corinto? Porque lá era efervescia. Lá tinha o templo de Afrodite, era o templo da deusa da sexualidade, certo? E lá ele conseguiu, numa das viagens dele, ele conseguiu fazer um núcleo cristão. E eles trabalhavam. Mas existia a cultura da região. Isso aí não podemos esquecer, né? Existia a cultura. Paulo estava lá em Efésio e faz umas anotações, volta e meia, ele mandava umas cartas para os grupos, de orientações para cada grupo, tá? E às vezes as cartas chegavam lá e dava balbúrdia, que o negócio ficava feio. O pessoal lhe dava aquelas recomendações, eu falei, não, mãe, não é isso. Ou se não, havia as interpretações, e as interpretações de acordo com a cultura religiosa que tinha ali. Porque assim, o cristianismo, ele foi lançado no meio de ovelhas e de lobos, certo? Nós lá tínhamos outras culturas religiosas, né? A maioria de nós era paganista, não acreditava em nada. Nós ainda pegava lá e levava o cordeirinho na cortada dos cordeirinhos, queimava ele lá no templo, né? Nós fazia isso lá, com as ovelhinhas, com os bichinhos, com as pombinhas, né? A maioria de nós aqui, certo? Eram pagãos. E tinha os compromissos. Aí na primeira carta, deixa eu ver aqui. A primeira carta, o que diz assim? Paulo adverte na primeira carta aos membros da igreja, lá de Corinto,
a importância da união entre os membros. União entre os membros. Adverte contra a imoralidade sexual e ensina que o corpo é o templo de Deus e que nós devemos respeitar o corpo, certo? Que é o templo de Deus. Criou uma confusão. Pessoal, mas como assim? Não era para nós estar festejando o corpo, né? E dali havia como é que ele chama? Ele tinha um nome, era assim, tipo uma prostituição religiosa. É o termo mais ou menos que se acha em algumas escrituras. Uma prostituição religiosa. Ou prostituição cerimonial, que é o mais claro. E aí Paulo manda na primeira carta, que adverte contra a imoralidade sexual. Criou uma confusão. E aí foram lá em Efésios e o seu Paulo, não deu certo lá. O pessoal está tudo um brigando com o outro. Além de tudo, tinha aqueles que quando recebiam a carta, eles eram o dono do saber. Aí subia na frente e mandava nos outros. Aí dominava o pensamento dos outros. Aí Paulo escreve a segunda carta, que na verdade é a terceira, mas para nós o que sobrou foi a segunda, certo? Que é essa carta que tem essa mensagem que nós acabamos de falar. Vamos ver se o meu negócio funciona aqui. Funciona? Funciona. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia, e que nós devemos respeitar o corpo também. Devemos respeitar. Por que ele diz isso? Ele diz: o templo de Deus está no corpo. Ele não fala que onde estão as leis de Deus? No nosso interior, né? Onde está o pensamento de Deus? No nosso interior. Onde está? No nosso corpo. A gente sempre fala no interior, não é assim? Que a gente fala onde é que está? Então nós temos que respeitar. Mas antes de pensar, assim, de nós entendermos tudo, nós temos que ter uma definição bem clara, e que na maioria de nós espíritas, tem alguém aqui que veio a primeira vez aqui? Nunca teve contato com a doutrina espírita? Já. Conhece a doutrina espírita? É que eu fui fazer uma palestra e tinha uma meia dúzia lá que nunca tinha contato. E aí eu fico falando de coisa de espírito, de reencarnação. Eu só fiquei assim me olhando. Aí eu vi que ele estava olhando diferente. Depois nós temos que ver, explicar direitinho, né? Nós somos espíritos. Já descobriram isso? E nós temos no meio espírita nosso, nós ainda falamos isso, ainda falamos assim: o meu espírito. Não fala? A minha alma. Onde está o eu? Eu sou o espírito. Eu sou a alma. A alma é o espírito reencarnado. É isso. O corpo é, então nós temos que dizer assim: o meu corpo. Legal, o meu corpo. Porque eu sou espírito. Quem vos fala, quem pensa, é o espírito. E nós temos esse costume de falar do espírito. Parece que o espírito está aqui, né? Não, mas é eu. Eu estou utilizando essa indumentária carnal para poder estar envolvido na matéria. Tá? E o que vai acontecer daqui a pouco, quando nós desencarnarmos? O corpo volta para a matéria, e eu sobrevivo, porque eu sou o espírito. Então, quando nós começarmos a entender que nós somos o espírito, que nós somos espírito, porque não adianta dizer assim: mas a imortalidade da alma. A imortalidade da alma, legal, bacana, um tema bonito, a gente vai discutir aqui bastante. Leon Denis, então, se nós vamos estudar Leon Denis, nós vamos estudar a imortalidade da alma com muita profundidade, né? Com muita cátedra. Mas quando eu me encontrar com eu sou um espírito, aí eu vou dizer assim: então a imortalidade da alma tem validade. O meu corpo vai se extinguir daqui a pouco, não sei quando, não sei quando a nossa programação de vida. Aí nós temos que ter esse cuidado, tá? Então esse entendimento. Não fica agora dizendo que o meu espírito está solto, o meu espírito está sofrendo, o meu espírito está vendo, o meu espírito está isso. Porque sou eu que estou vendo, tá? Vamos tentar mudar, né, o pensamento. O Eurípides Barçanufo, né, o grande missionário, né,
ele diz assim que nós devemos evangelizar o Espírito. E é toda a tese de Eurípides Barçanufo é a evangelização do Espírito. Tá? O Eurípides é uma história bonita, que uma hora dessa a gente pode até contar a história dele, e quem tiver a oportunidade de ir a Sacramento, Minas Gerais, e visitar todas as obras de Eurípides, vai ficar. E está lá ainda. Ele faleceu com 30 e poucos anos, 32, né? 32 anos. E tem toda uma estrutura que deixou lá para nós. E os seus livros, os seus ensinamentos. Essa passagem, renova-te sempre, tá? Comentário de Emmanuel. Nós vamos encontrá-la 2 vezes aqui no Fonte Viva. No 141, no 62, na mensagem 62, em que Eurípides fala, olha só, que Emmanuel observa o espírito de sequência e gradação que prevalece nos mínimos setores da natureza, do princípio à gradação, que ele vai crescendo o espírito nos princípios da natureza. Tá lá e comenta a mesma mensagem, o mesmo versículo em outra mensagem, que essa mensagem é a mensagem que ele fala a 62 é devagar, mas sempre. Tá aqui no 62, devagar, mas sempre. E no mesmo Fonte Viva, no 168, ele nos comenta o mesmo versículo entre o berço e o túmulo, que é a nossa trajetória material, entre o berço e o túmulo. Vou contar o segredo, já que a plateia aqui está mais para o meu lado do que para os outros lados. A plateia aqui é mais velhinha do que novinha. Vou contar um segredo para os novinhos. Se tudo der certo na vida, vocês vão ficar velhos. Então, não tiver nenhuma intercorrência no meio do caminho, vocês vão ficar velhinhos. E quando nós envelhecemos, a cada 5 anos, nós mudamos. Pega uma foto sua de 5 anos atrás e vê se você não está diferente. As nossas células, né? A transformação da célula lá, tudo, neurônios, essas coisas, tudo, ele vai mudando, tem um ciclo. E nós vamos ficando velhinhos. Pega uma foto. Como é que é a música lá? Faça uma lista do seu plano. Ela que canta bem, dos seus amigos, né? Não tem lá, do Almir Sato, né? Faz uma lista aí. Aí você faz a lista e procura eles lá no Facebook, no Instagram e outras coisas mais, e vê as fotinhas deles quando era novo. Aí você vai dizer assim, ficaram velho. Fisionomia muda. O corpo envelhece, tá? No 62, no 68. Amanhã a infância e a mocidade do corpo serão a madureza e velhice da forma. Vamos envelhecer e vamos ficar velhinho. Olha aí, aquele bebê lindo que está lá na maternidade, recém-nascido, né? Nasce em torno de 3,5 a cada minuto, a cada segundo, né? No mundo, né? 3,5. Certo que morre 2 e pouco. São 2 e não sei quanto de pessoas que morrem por segundo. Né? Mas nasce 3,5 ou 4, mais ou menos assim, tá? A estatística. Vai ficar velhinho aquele bebezinho. Daqui a alguns anos, nem notícia nossa vai ter. Porque nós somos idosos, nós estamos na finitude da vida material. Olha só que legal, uma jornada que nós cumprimos, né? Nós vamos cumprir uma jornada e vamos ter que voltar para a espiritualidade daqui a pouco. Há algumas lembranças, aquela casa que eu comprei, o sítio que eu tenho, o carro que eu tenho, né? O meu computador que ninguém pode mexer, tem até a senha, não deixo ninguém mexer, tá senha, tem 2 senhas, ninguém pode mexer, né? As minhas gavetas com as minhas coisas, tudo lá dentro. Morri. O que faz? O sobrevivente. Vão catar tudo. Olha só, para que guardou tanta coisa, né? Que coisa mais ridícula, meu pai naquela roupa, naquela, como é que chamava lá, aquelas pantalonas, né? Em 1900, aquela calça desse tamanho. O meu cabelo fica assim, né? Aquelas roupas de couro, tudo rico e moderno. Só vai servir para nossos descendentes. E nós vamos ficar na lembrança, no choro de alguém, daqueles que nos amam. Só que aqueles que nos amam e nos choram, logo também. E daqui a pouco nós estamos esquecidos, né?
nós estamos esquecidos. É só dar uma volta aí nos nossos cemitérios que tem por aí, quantos túmulos que estão ali que tu diz assim, está abandonado, por que está abandonado? Acabou. Toda a geração acabou e o túmulo ficou lá. Está lá, caindo os pedaços. Tem pela lei, tem cada 4 anos, pode tirar o corpo dali, não sei o quê, mas o túmulo é uma propriedade, né? Mas se ficar abandonado por mais de 4 anos, tem que devolver para a prefeitura, aquelas coisas tudo que a gente sabe da legislação, tá? Só que ficou. Mas o Espírito progride. O Espírito continua na sua tarefa, no seu trabalho. Funciona de novo, ele vai apagando demais aqui para mim, não estou entendendo. Diz assim: cada dia tem a sua lição, tá? Cada dia tem a sua lição. Tudo que nós fizemos hoje, essa jornada diária que se encerrou agora, nós aprendemos cada segundo que passa na vida. Ligamos a televisão, tem uma notícia, uma novidade. Aprendemos algo. Descobrimos algo. Aprendemos a fazer um tempero diferente na comida, né? Ou aquele ponto diferente lá do crochê. Aprendemos, é novidade. Então a cada dia tem a sua lição. Cada experiência deixa o valor que corresponde. Todas as experiências que nós passamos, algo fica. Viemos na casa espírita e ouvimos uma fala. Passa 1 hora aqui falando, 2 horas, né? Algo fica em nós. Cada problema obedece a determinado objetivo. Tudo que nós passamos tem um objetivo. Tudo. Nós não nos unimos com fulano, com ciclano, não escolhemos o companheiro, não escolhemos a companheira, não escolhemos aquele que vai estar conosco numa vida conjugal. A gente até acha que é bacana, né? Eu passei lá, era tão bonito lá nos livros, né? Me apaixonei. Tem um monte de espíritozinhos dizendo assim, é ele, sabe? Vai lá. Sabe aqueles bonequinhos do diabinho e do anjinho que fica no ombro da gente? Né? Tem uma turma que torce contra, que fica dizendo, não vai que é fria. E você vai. Você vai de acordo com as suas escolhas, mas a influência espiritual está lá e você. Então tem objetivo. Aí passou um mês de casado, começou os problemas. Começou as situações. Apareceu a primeira conta na casa, o primeiro boleto para pagar, já começa a confusão, né? Olha só como não é gastar, mas começa, né? E aí você não consegue contornar certas situações conjugais e tudo o resto nós sabemos o que vai acontecer. Então cada situação nos traz uma lição, cada momento do nosso dia a dia, e Emmanuel nos fala claramente isso. Há criaturas que, torturadas por temores contraproducentes, proclamam a inconformação que as possui à frente da enfermidade, ou da pobreza, ou da desilusão, ou da velhice. Aí nós achamos terrivelmente sofredor, né? A gente tem um contato muito com os idosos, né? Trabalha muito com os idosos, muito idoso, muita solidão, né? O idoso sofre muito de solidão, mesmo o idoso que tem família, que está lá dentro da casa com a gente, tem muita solidão. Nós velhinhos gostamos de alguém nos falando, certo? Gostamos de tato. Dia das Mães agora passou, todo mundo deu presente para as mães, né? Na segunda-feira ninguém foi lá para ver se a mãe não passou mal do almoço. Nem perguntaram, nem ligou. Mamãe, o almoço fez bem? Não pergunta, né? Aí vai lembrar só daqui a pouco, né? Lá mais adiante. Então assim, e nós sofremos às vezes porque temos uma notícia. Aquele exame médico que a gente vai lá no laboratório, lá faz o exame de sangue, a gente nem abre, né? Não quer nem olhar, para não ver o resultado. Vai lá e dá para o médico assim. Aí o médico diz, situação, né? Não está bem, né? Os triglicerídeos, o negócio está meio complicado. O colesterol está ali, bom e ruim, aí você tem que ir. Aí diz assim, estou com alguma coisa ruim, doutor, né? O pior é aquele que olha o exame e não mostra, né? Mas olha o exame, vai ver que do ladinho tem ali os correspondentes, né? E você acha, não, mas está muito diferente. Tem 1 milhão, 2 milhões que diz que tinha que entrar, já sofre antes de ir no médico. Aí chega lá no médico, já viu? Quem vai no médico, tem algum médico,
Eu vou falar mal dos médicos assim, mas não posso, né? Porque vai ter, depois ficar bravo. Aquele exame tremendo pro médico. Então o médico fala assim, tudo bem, volta daqui um mês. Mas como? Não está cheio de número errado? Você sofre. Você traz o sofrimento. Você traz o sofrimento. E é isso que ele nos diz aqui. Criaturas que se torturam por temores. Se torturam. Eu estou envelhecendo. Ou assim você está na proeminência de se aposentar. Já viu isso? Sofrimento da pré-aposentadoria? O que eu vou fazer depois? O que vai acontecer comigo? Não vou vir. Eu sou tão útil aqui nessa repartição. O que eles vão fazer? Aí você fica lá deixando um monte de bilhetinho. Como é que as pessoas vão fazer depois que você se aposentar? O que vai acontecer? Eu vos digo, vamos pegar tudo aquilo que você escreveu e botar no lixo, porque modernizou tudo. Não tem mais nada daquilo que você fez. Tudo aquilo que você sabia fazer não me interessa mais. Nós estávamos falando agora de uma das primeiras profissões que acabou, né? Que eram os copistas. Eram aquelas pessoas que copiavam. Tudo que nós temos aí de escrituras sacras aí, foram os copistas que fizeram. Eram umas criaturas que eram ou escravizadas ou pagas para copiar. Não tinha cópia, não tinha copiadoras, tá? Não tinha copiadores. E aí nós ficamos sofrendo por causa, vamos nos aposentar. A nossa vida vai se transformar, tá bom? Vamos lá. Não faltam no quadro da luta cotidiana os que fogem espetacularmente dos deveres que lhe cabem, procurando na desistência do bom combate e no gradual acordo com a morte, a paz que não encontram e nem vão encontrar. Aí nós entramos nos autocídios, né? Nos suicídios. Eu quero paz. E a paz eu vou encontrar se eu sair dessa vida que ninguém mais vê. Eles vão sentir falta de mim. Aí nós pensamos que sair da vida da materialidade, sair da visão física do outro, eu vou ter paz. Quem quer saber sobre os acontecimentos do suicídio, do autocídio, leia. Ou espere, daqui uns dias, vem um filme aí do nosso lar, a história de André Luiz, né? Ele conta bem direitinho como o que acontece. Claro, aí o que aconteceu lá no início do cristianismo? Para dominar as criaturas, o que diziam? O suicida vai amargar no inferno eternamente. Não é assim? Eternamente no inferno. O que a doutrina espírita diz? Que se eternamente, vamos diminuir aí até a consciência do espírito. Então ela vai terminar, mas só que haverá um sofrimento, certo? Haverá um sofrimento, porque há uma ligação do corpo físico e do corpo material, não se extingue de uma hora para outra, certo? Por isso que nós devemos, mesmo tendo uma vida saudável, devemos estar distante da materialidade, do apego às coisas materiais, porque quando nós nos apegamos às coisas materiais, quando nós desencarnarmos, nós vamos estar procurando as coisas materiais, certo? Quem viu o filme lá, O Nosso Lar, né? Agora em agosto é o 2, já tem uma noção visual da situação. Lembra lá o André Luiz, lá no umbral, sofrendo? Então, por quê? Estava ligado, certo? Estava ligado à materialidade. Depois ele vem explicando nos livros. E depois tem o livro do suicídio, como é que é? Memória do Suicídio. Memória do Suicídio, da Ivone. Deve ter por aqui na biblioteca. Memória do Suicídio. É interessante. Então esse apego, por isso que a doutrina espírita vem batendo sempre, o desapego às coisas materiais. Não que você vai largar, certo? Não que você vai jogar tudo fora. Então eu não vou largar tudo e vou viver como um ermitão andando pelas ruas. Não. Você tem o seu compromisso de acordo com o status social em que você reencarnou. Não é porque eu estou com aquele monte de dinheiro lá na Suíça, né, guardado, que eu vou ter que ficar. Não. Se você teve a possibilidade de ter aquela quantia de dinheiro que está lá guardada, é porque você tem um compromisso e tem que fazer um bom uso daquele recurso, certo?
Então tudo tem um porquê, como ele disse lá em cima. Tudo tem uma razão. Se eu sou pobre, miserável, se eu sou rico, abastado, se eu tenho uma casa própria, se eu não tenho, se eu trabalho, se eu tenho o meu emprego, se eu trabalho de motorista no ônibus, né? Se eu trabalho de guarda na vigilância da cidade, se eu sou um juiz, um desembargador, eu tenho um compromisso. E eu, com certeza, em todas as situações que eu estou, eu responderei pelos compromissos que eu deixarei de fazer. Certo? Lembra-te de que as civilizações sucedem no mundo há milhares de anos e que os homens, por mais felizes e por mais poderosos, foram constrangidos à perda do veículo da carne para acerto de contas morais na eternidade. Tudo que nós fizermos aqui durante a nossa vida material, nós lá na espiritualidade teremos que, vamos dizer assim, um acerto de contas. Já viu aquelas frases que nas passagens de Jesus que ele dizia? Haverá choro e ranger de dente? Lance-lhe para fora, porque não estava devidamente vestido com a roupa nupcial, que eles não estavam preparados para encarar o casamento. O casamento sempre como sempre Jesus fala de casamento, do noivo é ele, do noivo sempre é ele. E o casamento é a ligação nossa com os ensinamentos e com aquilo que ele está demonstrando. Isso é quando ele nos fala em casamento. Aí a criatura não estava lá no casamento com as vestes nupciais, preparado para encontrar e para entender o seu ensinamento em prática. Aí ele diz assim: lança-lo, amarre-o, lança-o para fora da vida. Morreu. Porque lá fora haverá choro e ranger de dente. O choro e o ranger de dente é o remorso. Nós lá na espiritualidade, por que eu não fiz? E aí, era só para chegar lá, casar com alguém, botar 2 filhos no mundo e continuar e encaminhá-lo para viver essa nossa sociedade. No primeiro de sabor, eu me mandei e o abandonei. E aí você fica lá chorando e você fica se preparando até você ter consciência de que aquilo que você fez não era para ter feito. E o pior ainda, quando nós fazemos assim, fiz de novo, e já é a segunda, terceira encarnação que eu cometo o mesmo erro, eu caio no mesmo precipício da minha vida. Aí quando eu começo a ter a consciência lá na espiritualidade, e eu começo a ver que realmente eu devo melhorar, aí sim, aí vem o arrependimento. Olha só, aí vem aquele arrependimento, aí você vai fazer aquela oração bem fervorosa, aquele Pai Nosso, você aprendeu com aquele Pai Nosso que chega a levantar do chão, pedindo, suplicando, para que você tenha oportunidades novas, para que você possa realmente ser resgatado dos seus pensamentos, da prisão dos seus pensamentos, e voltar a fazer. Eu tenho que orar que eu passo da hora. Vamos se emocionar, me diz aí que passa da hora. Mais 5 aí. Vamos ver. Ainda que a prova te pareça invencível, ou que a dor se te afigure insuperável, não te retires da posição de lidador em que a providência divina te colocou. Seja qualquer que for a situação que estiver passando em frente. Jesus nos ensina: nesse mundo tereis aflições, eu venci o mundo. Não é assim a mensagem? Ninguém veio a passeio. Quem nasceu aqui em Florianópolis, parabéns. Quem veio de fora, que nem eu, veio morar aqui, parabéns. Está cheio de praia, mas a gente não vai na praia, né? Assim como que nem aqui, quando eu morei no Rio de Janeiro, foi a mesma coisa. 10 anos no Rio de Janeiro, ia na praia 2, 3 vezes, e era ali pertinho da Barra da Tijuca. Porque a gente tem que trabalhar, né? A gente tem que viver. Mas nós não víamos a passeio. Então Jesus diz assim: nesse mundo tereis aflições. Porque as aflições servem para quê? Para nivelar, para nos mantermos na rota. Você bebe demais, o que vai acontecer na segunda-feira? Vai ficar ruim, né? Vai ter que tomar muito chá de boldo na segunda-feira para poder encarar o dia. Você vai ter que trabalhar. E quem faz plantão sabe como é que é, né? Madrugada é ruim, mas você tem que
trabalhar fora. Aquilo que você estava, que você pediu, pelo amor de Deus, eu tenho que voltar, eu tenho que, como eu fiz muitas coisas erradas, machuquei muitas pessoas, atropelei a vida de muitos, eu quero agora reencarnar na área da saúde. Você é um baita cirurgião, neurocirurgião, né, que é a coisa mais nova, neurocirurgião. Aí você reencarna como auxiliar de técnico de enfermagem. E vai ter que fazer plantão 12/36. E aí? E você vai ter que encarar, de preferência, numa UPA 24 horas, lá no Rio de Janeiro, que eu morei perto lá do Souza Aguiar, 24 horas o fogo pegando, né? 5, 6 ambulâncias na porta esperando a vez de ser atendido. Ali no regional é meio assim também. É meia dúzia. Fila de maca. Fila de maca. É uma dragão para ser atendida. E você está ali. E vai ter que fazer. Aí você tem que fazer da melhor maneira possível. Você nasceu e está no grupo familiar necessário para o seu aperfeiçoamento. Não tem outro. Se você fugir dali para constituir outro grupo, você vai construir outro grupo e vai se comprometer com outro grupo e vai ter que retornar em outra passagem de reencarnatória para aquele grupo que você abandonou. Certo? Você vai ter que se reconhecer, porque existem as leis divinas. As leis divinas são as leis que regem a harmonia do universo. Quando nós estudamos aqui, né? Lei de sociedade, lei de justiça, lei de amor, lei de destruição, todas as leis, lei de causa e efeito, todas essas leis, elas têm harmonia. Então nós temos que cumpri-las todas. E se nós por acaso fracassarmos ou cometermos algum ato de ilicitude com qualquer uma delas, nós vamos ter que restabelecer essa harmonia. E às vezes o restabelecimento da harmonia é doloroso, porque nós achamos que é muita carga nociva, é muita coisa para mim. Tem um traste de companheiro ou de companheira, um filho problemático, tem um cunhado que não me larga. A sogra, eles falam, eu não posso falar da sogra, minha sogra, né? É um amor de pessoa. Não posso falar, senão ela bate em mim. Não, ela conta para a sogra quando eu falo da sogra. Eu ganho um bolo quando eu falo que a sogra é boazinha, chega lá tem um bolo. Então, meus irmãos, cada um de nós tem o seu saber. Cada um de nós. Vamos lá, para terminar essa parte. Recordar que amanhã o dia voltará ao seu campo de trabalho. Nós vamos para casa, vamos adormecer durante a nossa... E não tem descanso não. Nós vamos adormecer e durante o sono nós vamos ter que trabalhar e vamos ter que receber recomendações. Aí você acorda assim, aflito. Tem um livro lá que é o do Cerqueira, que ele fala do obsessão no movimento espírita. Eu acho que é do Alírio, né? Obsessão. Tinha um irmão que era palestrante e dirigente numa casa. Aí, o cara só está fazendo coisa errada. Está lá no livro. Aí chamam ele durante o sono e levam ele para lá e fica sentadinho. Aí nisso vem uma veneranda, que aquele espírito está mais em alto grau, vem ali e para na frente dele, lá na espiritualidade, durante o sono dele. Meu irmão, você se comprometeu a fazer isso. Mas em contrapartida, no mundo material, você se envolveu com isso, fez tudo errado. Você tem que se corrigir, ou senão vai ser complicado. Aí ela dá a paulada, né? Você vai acordar, despertar no mundo físico agora e vai lembrar da conversa que nós estamos tendo. Imagine, pastor, deve ter passado uns dias, está lá no livro, com obsessão no movimento espírita. É interessante. Então cada um de nós tem um compromisso. Nós não podemos escapar dele, de jeito nenhum. A moléstia pode ser uma intimação transitória e salutar da justiça celeste, para nós nos reconduzirmos, para nós nos realinharmos à doença, para nós nos realinharmos com a natureza. A escassez de recursos terrestres é sempre um obstáculo educativo, certo? Por tudo que nos falta é um obstáculo educativo. Tudo que nós passamos tem um ponto de educação. O desapontamento recebido com fervorosa coragem é trabalho de seleção do Senhor em nosso benefício. A senectude do corpo físico é fixação da sabedoria para a felicidade eterna. Então nós idosos,
que estamos aí, para subir a escadinha fica ruim, né? Para ficar olhando, as letras, eu tenho que pegar isso aqui porque a letra eu boto 16 aqui na fonte, né? Aqui é a fonte normal, né? 12, mas aí eu boto aqui que vai para 16, eu consigo enxergar. Então nós temos essas limitações físicas que a idade vai dando para nós idosos. Só que nós temos uma história de vida que vem nos acompanhando, certo? Nós temos uma história, uma construção. Por isso que o idoso, e como nos diz Eurípides, cada vez mais nós idosos temos que nos evangelizar. Nós temos que nos debruçar mais ao estudo do Evangelho. Nós temos que entender mais as nuances do Evangelho. Quer dizer, mas coisa de igreja é coisa de velhinho. Onde você vai, Santo Espírito é cheio de velhinho. Na igreja católica, a igreja evangélica, é cheio de velhinho. Porque nós temos que nos entender. Por que isso? Porque daqui a pouco nós estamos lá. Pelo menos para não passar vergonha quando chegar lá na espiritualidade, né? Sem saber. Onde estou? Tu está aqui, meu irmão. Tu não passou a vida toda lá no Centro Espírita estudando sobre a imortalidade da alma. Agora tu está aqui. Acorda aqui, se você está aqui. Vamos trabalhar, vamos estudar, vamos nos preparar para a próxima, que o negócio aí está feio contigo. Tu não resolveu tudo, certo? E aí, meu irmão? Ser otimista e diligente no bem, entre a confiança e a alegria, porque enquanto o envoltório da carne se corrompe pouco a pouco, a alma imperecível se renova, de momento a momento, para a vida imortal. Cada segundo que nós estamos aqui, na vida material, nós estamos nos preparando para o retorno à vida espiritual. E não podemos fracassar. Meus irmãos, era para falar 30, falei 40, certo? Mas acredito que a paciência, a humildade, a tranquilidade, a serenidade já desenvolveu nesse ambiente. Tenhamos paz e sabedoria sempre. Que Jesus nos abençoe, e aqueles que puderem, que gostarem de fazer uma visita à nossa casa, o Centro Espírita União Fraterna, lá na Vargem Grande. Todas as quartas-feiras, 20 horas, quintas-feiras, 19 horas, 19h30 e sábado às 19 horas. Estamos lá, é no meio do mato lá, é dentro de uma área de preservação, um jardim imenso, tá bom? Jesus nos abençoe. Obrigado pelo convite. Obrigado, Jorge. Obrigado pela mensagem. Que você possa sempre aceitar, estar disponível, né? Quando a dona Fabiana te convidar. Isso, sempre. Toca o telefone lá, você vê a Fabiana, qual é o dia? Não, mas ela tem que me liberar, ela que me libera. Mas você está botando aí. Ela que me libera. Você está aumentando para 16, tá bom. Tá bom. Bota 22, 24. Eu só estou lendo o livro tudo no computador. Aqui. Aquela letra. Não, mas esse aqui é o pequenininho já. Graças a Deus que lançaram que tem as letras maiores desse, já viu? Tem todos os outros. Não, isso aí eu já. Esse aqui eu só trago para mostrar para o pessoal. Assim. A música tem que estar bem. Mas já tem o Evangelho com letra 14. Não. Cada vez chega um livro assim com letra maior, o pessoal já fica mais fácil. Um livro com letra grande, que é. Bom, pessoal, obrigado. À disposição. Bem, meus irmãos, fica a mensagem do nosso querido amigo para a nossa reflexão, como sempre. E nós vamos agora à última parte da nossa noite de estudos, que é o momento do passe. Aquele momento da mesa farta, né, que a espiritualidade preparou para todos nós. Mantenhamos-nos em prece, mantenhamos-nos com os pensamentos elevados, sentimentos elevados, para que possamos melhor oferir as dádivas do mais alto. Convidamos nossos irmãos médiuns para a tarefa.